Graças a Deus. Amém? Como é que você veio hoje na igreja com alguma expectativa no seu coração? Ou você veio porque, já é uma coisa habitual, já é de costume, então eu vou lá. A palavra do Senhor diz que nós precisamos criar dentro de nós, né? Uma atmosfera, uma esperança, gerar dentro de nós a esperança de que nos nossos cultos nós nos encontremos com o Senhor. Essa é a diferença de algumas pessoas que são tocadas, de algumas outras que não são, de algumas pessoas que vivem algumas experiências diferentes e outras não. Porque essas pessoas vêm com fé, com expectativa dentro do coração. Isso é importante. Todas as vezes que você vem para um culto, você tem que encher o seu coração de esperança e fé. Porque você não sabe que o Senhor pode nessa noite visitar seu coração, transformar a sua vida, entregar na sua mão aquela vitória que você está tanto pedindo para Ele. Talvez pode ser o dia seu hoje. O texto de João 5:6 diz que existia um homem num lugar determinado, onde tinha uma fonte de água, e naquele lugar eles acreditavam que o anjo vinha, agitava as águas, e a primeira pessoa que se jogasse nas águas, ela era curada. E estava lá um homem há 38 anos. Olha, tem gente aqui que não tem 38 anos. 38 anos esperando o mover das águas. De repente Jesus surge ali. Eu quero falar para você que milagres ou curas é uma possibilidade. Pode acontecer sim, acontece. Acontece. E com Jesus o impossível passa a ser possível. 38 anos, era impossível, ele mesmo disse, porque Jesus conversa com ele e pergunta para ele: você quer ser curado? E ele nem responde que sim, ele fala: não tem ninguém que me joga lá. Não, Jesus não perguntou se tinha alguém que jogava ele lá nas águas. Jesus perguntou: você quer ser curado? Sabe, às vezes também a gente precisa estar atento e observar as coisas, o mover de Deus. Quando Deus fala num ponto da palavra, talvez aquilo é a chave que você está esperando, e você pega aquilo. Quantas vezes eu ouvi alguma coisa numa mensagem e parece que é uma senha, né? E eu me agarro àquilo, eu me apego àquilo, e eu faço aquilo que Isaías diz. Eu vou lá nos muros e eu fico diante do Senhor. O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor disse, e o Senhor não é homem para mentir. Porque Isaías diz sobre aqueles que ficam diante do muro, constantemente lembrando o Senhor de suas promessas. Tem gente, o salmista diz: de manhã eu oro e à tarde eu aguardo a resposta da minha oração. Tem gente que ora de manhã, chega na hora do almoço, não sabe que orou, ora de novo por outra coisa, aí chega à noite, não sabe que orou de manhã, não sabe que orou na hora do almoço, ora por outra coisa. Não acontece nada. Nós precisamos marcar uma oração e lutarmos, e batermos, insistirmos, buscarmos, até que a resposta venha. Enquanto a resposta não vir, eu não mudo a oração, eu permaneço ali diante do Senhor. Porque Ele disse: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Insistência. Jesus fala no verso de número... veja o 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse para ele: você quer ficar curado? Você quer ficar são? O que você quer? Sabe, eu daria... Esses dias a pastora perguntou uma pergunta para mim assim: o que você daria por um dia com Jesus? Eu daria eu tenho 59 anos. Eu daria os meus 59 anos por um dia com Ele. Ter vivido isso daqui é incrível. Um dia com meu Senhor nessa terra.
É uma coisa impressionante. Toda a minha vida eu daria. Observar Ele, olhar para Ele, ver como Ele se conduzia, o olhar dEle, as palavras dEle. Sabe, mais o que nos conforta é que Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele estará para sempre convosco. A gente está estudando o Espírito Santo aqui na escola dominical, né? E então, poxa, é uma matéria de seminário, dá 6 meses de... Eu, quando fiz seminário, eu fiz 6 meses de teologia do Espírito Santo, toda, sabe, é extenso demais. E ainda 6 meses é muito pouco. Eu estou vendo alguns casais aqui, eu tenho 40 anos de casado, vou fazer 41, né? E talvez tem gente aqui que tem mais que eu. Claro, eu acho que sim, né? E... né, Francisco? Acho que o Francisco já passou eu, né? E muito, né? E se eu perguntar para o Francisco se ele conhece mesmo a esposa dele, sabe, conhece, mas ainda tem coisas que a gente ainda está conhecendo. Eu com 40 anos tem coisas que eu ainda estou conhecendo a pastora. Agora imagine o Espírito Santo. A gente acha que conhece o Espírito Santo. Ele é incriado, Ele é eterno. Então, por mais que a gente fale, por mais que não conhecemos nada, somos ainda aprendizes e sempre seremos. Sabe, nós vamos passar a eternidade, 1 trilhão, ou sei lá, um professor de matemática está aí, que é o Rafa, eu não sei nem o que é o maior número, mas pense você pode ficar 3 trilhões de anos e você não vai conhecer nada de Deus na eternidade. Sabe, é impossível conhecer. Agora, o que a gente sabe é que Ele está aqui conosco no Espírito Santo. E Ele passeia entre nós, e a mesma pergunta que Ele fez para aquele homem, Ele faz para cada um de nós. Paulo disse: há tantas vozes no mundo, essa é a grande diferença. Quando eu me converti lá em 80, não tinha tantas vozes. Então a oração era diferente, o jejum era diferente. Hoje não, há muitas vozes, muitas coisas que disputam pela presença de Deus. Sabe, a gente tem um celular, a gente tem tanta coisa, e a gente se dedica tão pouco para o Senhor, né? Tão pouco. Às vezes eu subo no meu escritório quando eu tenho um tempo, depois de fazer o que eu tenho que fazer, as visitas e o corre-corre, eu subo lá. Hoje eu tive tempo de ficar 3 horas lá. Que coisa maravilhosa, que maravilha, é ficarmos diante do Senhor. Isso é bom demais. Sabe, nós vamos ter essa oportunidade na eternidade. Mas quando você tiver um tempinho, querido, talvez de madrugada, você perde o sono, vai lá no teu oculto, no lugar secreto, fala com Ele, dobra os joelhos, abre a palavra, derrama o teu coração diante dEle. Você vai receber uma visitação poderosa de Deus na sua vida. Algo diferente vai acontecer em você. Então, o que eu quero dizer é que o Espírito Santo está aqui. Ouça Ele dizendo para você o que você quer que eu te faça. Sabe, o que Tiago diz: nossos pedidos são egoístas, por isso que nós não alcançamos. Pedimos para gastar nos nossos deleites, por isso que não recebemos. Jesus deu a receita. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, isso é um modelo de oração. O Pai Nosso não é uma oração
mística, chave que abre, não. É um modelo a ser seguido. Se eu seguir esses passos, dirigir sempre ao Pai, procurar sempre santificar o nome dEle, nos meus pedidos, na minha oração, na minha vida. Se eu buscar sempre a vontade dEle para a minha vida, não a minha vontade, mas a vontade dEle, então eu tenho certeza que o Pai vai me ouvir e vai me abençoar. É isso que a gente precisa, meu irmão. A Bíblia diz que nós não sabemos o que pedir. Romanos 8. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não sabemos como pedir, da forma como pedimos. Às vezes pedimos coisas que, se Deus nos desse, não estaríamos aqui hoje. Se Deus respondesse todas as minhas orações, nem sei onde eu estaria. Não estaria aqui. Tem hora que Deus diz não, porque não faz parte do propósito dele para a minha vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E acima de tudo, Ele segue esse protocolo, Ele segue o propósito dele. Então peça, meu irmão, mas peça de acordo com a vontade dele. Aonde está a vontade dele? Está aqui, ó. Por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante orar a Bíblia. Ore com a Bíblia aberta. Quando você for orar, abra a Bíblia e leia a Bíblia e ore a Bíblia. Crie esse hábito, ore em cima da Bíblia. Diga as palavras que estão ali, porque essas são as palavras de Deus. Essa é a vontade de Deus. E a gente fazendo assim, ó. O que queres que eu te faça? Atenta para aquilo que o Senhor está te perguntando nessa noite e confie, porque em Jesus o impossível se torna possível. Amém? Quero convidar você que vai ofertar para você trazer sua oferta aqui. Traga a sua oferta em nome de Jesus com alegria no teu coração. Devolva ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Esses dias uma irmã até questionou para mim, falou sobre a oferta. Pastor, o que é a oferta, né? É diferente do dízimo? Sim, o dízimo soa ou ele se apresenta como que uma obrigatoriedade dos cristãos, né? Essa palavra não pega muito bem, mas é a verdade. Mas a oferta, ela se torna voluntária. Além daquilo que nós damos ao Senhor, que é os 10%, nós entregamos nossas ofertas como reconhecimento daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Isso é importante, viu? E as ofertas é que, na verdade, trazem maior chuva de bênção sobre a nossa vida. As pessoas não entendem, porque elas falam assim, pastor, mas muitos dizem, o Novo Testamento não fala sobre dízimo, então por que dá o dízimo? É uma boa pergunta. As pessoas esquecem que Jesus disse sobre o dízimo, sim. Ele disse que os fariseus dizimavam da hortelã, dizimavam das outras coisas, e Jesus disse, vocês devem fazer isso que eles fazem, sem omitir as outras, que é a justiça, a paz. Isso é importante. Paulo, lá em 2 Coríntios 8 e 9, fala sobre a igreja ofertante. Lá não se trata de dízimo, trata de oferta. Ele disse que eles iriam passar fazendo uma coleta para as igrejas que estavam em dificuldade. Então era uma oferta além. E a Bíblia fala ali de alguns irmãos que na dificuldade ofertaram. Isso chama atenção, porque às vezes a gente acha que na dificuldade nós não temos, e agora? O que eu vou fazer? Faça a prova do Senhor, oferte, semeie, e o Senhor abrirá o bom tesouro dos céus e derramará sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor traga para cada um de nós a convicção, Senhor, a certeza de que mais bem-aventurado é dar do que receber, como disse o Senhor Jesus. Que o Senhor levante pessoas, levante mantenedores
pessoas que estejam dispostas a contribuir, não com o reino dos homens, mas com o reino dos céus. Senhor, que as pessoas entendam que os céus, eles na verdade recebem aquilo que nós fazemos aqui. Recebe como um tesouro que nós depositamos diante do Senhor. E um dia todos nós estaremos diante do Senhor, e nós saberemos então o quanto temos depositado diante do Senhor. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Que o Senhor tire do nosso coração a avareza, tire do nosso coração, Senhor, o medo, a insegurança, tire do nosso coração a ansiedade, e que possamos confiar no Senhor sempre, sempre confiarmos em Ti, confiarmos na provisão dos céus, naquilo que os céus têm para a nossa vida. Traga, Senhor, ao nosso coração cada dia mais o reconhecimento das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que possamos dar ao Senhor e honrar ao Senhor sempre, e ajudarmos sempre a Tua obra. Eu te peço, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Amanhã cedo nós estaremos aqui no período de oração. Logo cedo, abro umas 6:50, eu já abro o portão. Você pode chegar ali pelo fundo, não é aqui não, é pelo fundo. Então você dá a volta e entra com o carro, vem orar conosco. Estaremos aqui às 7 horas. Depois a pastora vai ter uma palavra com os pais das crianças que estão aqui. Ela vai ficar aqui um tempo conversando com os pais. Então amanhã nós temos uma programação já desde manhã. Os jovens estão numa casa que eles estão tendo um retiro esse final de semana, e estamos aí fazendo a obra do Senhor, porque não sabemos quanto vai durar, né? Hoje eu estava lendo Apocalipse e nós sabemos que o tempo se abrevia, e nós estamos vendo a aproximação da noite. A noite vem, Jesus disse, quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, enquanto é dia, vamos trabalhar. Enquanto é dia, vamos fazer a obra de Deus. Enquanto é dia, vamos ganhar almas. Enquanto é dia. Porque o dia que isso tudo acabar, não adianta mais. Então, temos que trabalhar agora. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor. Aleluia. Os céus, a natureza, tudo que Deus criou, declara a glória dEle. Será que nós temos declarado em todo o tempo a glória do Senhor? Com o nosso viver, com a nossa maneira de ser? Gostaria que você fechasse os seus olhos e dissesse para o Senhor: eis-me aqui, Jesus. Eu quero declarar que Tu és o meu Rei em todo o tempo, não com os meus lábios, não só falar, não só cantar, Jesus, mas declarar o Teu poder aonde quer que formos, para as pessoas verem quem é o Senhor e o que o Senhor fez e tens feito em nossas vidas. Esse é o propósito do Senhor em nossas vidas, que nós possamos declarar para todos sempre que Ele reina em nós, e todos possam ver a glória de Deus em nós e através de nós. Nós Te louvamos, Jesus. Receba toda a honra, receba a glória nesta noite. É para Ti, Senhor. Se os céus declaram as grandes obras de Tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em Ti, assim também farei
somente a ti. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem, reina para sempre. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em ti, assim faremos, Jesus, assim também farei, e adorarei somente a ti. Tu és Senhor, tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem, reina para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem, reina para sempre. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder, em rendição ao teu Senhor, reconhecendo que um dia Ele vai vir te buscar e Ele tem nos preparado para isso. Nós te louvamos, Jesus, a ti toda glória, toda exaltação, e declaramos nessa noite que a nossa alma clama por aquele dia, Senhor. Aleluia. Aleluia,
Aleluia. Digno de honra, de glória, de louvor. Aleluia. Amém, Jesus. Feche os seus olhos. Amém. Honra, glória, louvor, domínio, riquezas, poder ao Cordeiro de Deus, que está sentado no trono, que tem o domínio e o governo sobre tudo e sobre todas as coisas. A Ele pertence todo o poder. Ele disse: é-me dado o poder sobre os céus e a terra. Não existe governo, nem principado, nem potestade que possa, com o governo do Senhor Jesus Cristo. A Ti, nós declaramos honra, louvor e glória ao Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Apresentamos diante do Senhor os nossos corações e as nossas almas e Te pedimos que a espada afiada de 2 gumes do Teu Espírito passe sobre as nossas almas, desferindo golpes sobre aquilo que tem que ser destruído e defendendo-nos de toda a artimanha de Satanás. Pedimos a libertação que vem por meio da verdade, do conhecimento da verdade. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 9. São palavras que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto sobre uma exortação que ele havia feito. E essa exortação entristeceu a igreja. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 9. Amém, irmãos? Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Podem assentar-se. A nossa alma tem uma constituição muito complexa. A complexidade da alma é um território muito extenso, muito difícil de penetrar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa complexidade, da alma, ele fala que a única pessoa que pode penetrar a Deus é o Espírito de Deus e o Espírito Santo em nós. Ele é o único que pode penetrar nas partes mais íntimas, mas de uma forma intrinsecamente, lá no profundo da nossa alma. E a tristeza, ela é uma enfermidade que nunca foi tão comum e nunca foi tão usada, a tristeza em vários tipos e várias formas, como no dia de hoje. Qual é o perigo da tristeza? O perigo da tristeza é a morte espiritual e até alguns casos leva-se à morte física. Sem falar na morte emocional, que é a anuência de esperança, a anuência de alegria, a anuência de expectação, de sonhos, de projetos e assim por diante. E nessa noite eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o domínio e o governo da tristeza. Quando eu falo em tristeza, você analisando de uma maneira muito superficial sua alma, você poderia dizer que o seu contato com a tristeza de 0 a 10, o quanto seria? Seu contato, sua comunicação com a tristeza, o quanto seria? De 0 a 10. Existem pessoas mais tristes do que outras? Sim ou não? Sim. E de onde vem esse comportamento entristecido? Você sabe de onde vem esse comportamento entristecido? De onde as pessoas elas tiram um comportamento, um temperamento um pouco mais triste? Você sabe de onde vem? Da ausência e da falta, lá na infância, lá na adolescência. Quando você conversa com algumas pessoas, e você provavelmente deve ter amizade com pessoas totalmente diversas e totalmente diferentes, e você percebe que existem algumas pessoas que têm mais probabilidade de ânimo, de esperança, de perspectiva. E eu falo de pessoas com a mesma categoria de fé dentro do cristianismo, tá? Não estou dizendo, não cristãos, sim cristão, não. Estou dizendo dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo existem pessoas que elas são mais tendenciosas, são mais inclinadas
a ter um temperamento mais arrojado, mais animado, mais para frente, mais vivaz. E outros trazem um temperamento um pouco mais obscuro, um pouco mais melancólico, um pouco mais triste. Precisa pouca coisa para colocá-la dentro de um contexto pesaroso. É necessário poucas coisas para colocá-la numa condensação de desânimo. Por quê? Isso tudo não é porque algo de ruim aconteceu apenas, tá? Muitas coisas de ruins acontecem que pode formar pessoas assim. Mas a ausência e a falta, na infância e na adolescência, de algumas atribuições importantes para a identificação de um ser humano, pode acarretar isso. Tá? Então, pode acarretar, por exemplo, crianças que foram muito poupadas na infância, que tiveram muito cerco, muita blindagem, elas criam totalmente despreparadas para enfrentar adversidades. Então, são pessoas mais tendenciosas ao desânimo. E se eu fosse analisar uma por uma, nós ficaremos aqui. Amanhã eu vou falar mais claro sobre isso na reunião dos pais, né? Vou falar sobre temperamento infantil. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. E na infância e na adolescência, você condiciona uma criança a ser mais triste ou ser mais alegre. Tá? Então, é na infância e na adolescência que você leva e conduz esse temperamento. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos ir em João capítulo 14. O que Jesus disse para nós? Qual foi a recomendação que ele falou conosco sobre a tristeza? João capítulo 14. Bom, pensa comigo. Jesus estava falando com os discípulos que ele ia embora. Os discípulos não entendiam muito bem essa questão de crucificação, essa questão de morte. Eles não conseguiam, assim, interpretar de uma forma correta. Mas de uma coisa eles estavam entendendo, que Jesus disse que ia embora. Que eles iam ficar sem Jesus. Eles estavam entendendo isso. Então, o que Jesus percebe neles? Jesus percebe uma perturbação. Ele percebe uma tristeza. Ele percebe uma desordem emocional nos discípulos. Então ele diz assim em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus faz no paralelo no versículo de número 1? Ele coloca o paralelo da fé junto com a perturbação. Ou está dizendo, a fé consegue vencer a perturbação, dependendo do quê? Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, eu só consigo ter uma fé que luta contra a perturbação, a ausência de alegria, se eu tiver a esperança do céu. Você não imagina o que a esperança do céu é benéfica para a sua alma. Você não imagina o que o Espírito Santo faz com a esperança e convicção que você tem do céu. O céu não é apenas um lugar para onde você vai, ou eu. O céu é um reino que é estabelecido previamente agora dentro de nós. Jesus disse, a vós, ó pequenino rebanho, eu vos dou o reino. Então o céu não é um destino e uma casa para onde eu vou apenas quando eu morrer. Não. O céu, o reino dos céus é algo que já está estabelecido para o povo de Deus. Parte dele já vem migrando para dentro do nosso coração, nos dando a ótica e nos dando a visão daquilo que Deus tem para nós. Então Jesus diz assim, olha, eu vejo que vocês estão tristes, então não perturbem o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque vocês vão vir para cá. E na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Outra coisa que o Senhor Jesus Cristo une aos discípulos é o versículo de número 27. Ele diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então vamos trabalhar dentro dessa unidade. Jesus diz, vocês não se perturbem, porque vocês precisam ter fé, esperança e paz. Então vamos lá, fé, esperança e paz. Então são 3 pilares, pensa comigo, 3 pilares que o Senhor Jesus determinou para que eu e você tivéssemos consistência na alma para vencermos o quê? A tristeza.
Então eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança e eu tenho que ter paz. Então são 3 pilares. Fé, eu consigo através da palavra. Esperança, eu consigo através da palavra. E paz, eu consigo através da palavra. O que é fé? Fé, ela é o escudo que vence os dardos do maligno. O que é esperança? Diz Hebreus, é a âncora da nossa alma. E o que é paz? É a guardiã do nosso coração. Então, se eu tenho fé, esperança e paz, eu tenho os 3 pilares que a minha alma precisa para vencer a tristeza. Mas antes de eu falar sobre esses 3 pilares, eu quero falar no que a tristeza desenvolve. A tristeza, ela permanece tristeza? Não. Assim como o seu corpo, quando ele tem uma deficiência de qualquer nutriente ou vitamina, ou quando ele tem um problema lá nos leucócitos, alguma coisa assim, não vai ficar só por aí. O que vai fazer? Vai trazer outras doenças. Assim a tristeza. A tristeza, ela não fica estagnada. A tristeza, ela vai se transformar em outra coisa. E eu não sei qual é a empatia que você tem com a tristeza, e eu não sei qual a relação que você tem com a tristeza. Mas, se você é uma pessoa que tem um temperamento e uma inclinação para a tristeza, eu acho que você deve resolver esse problema hoje. Por quê? Porque a tristeza não fica só na tristeza. Eu vejo crentes que são tristes, para eles ficarem alegres é uma luta e alguns lapsos que acontecem de alegria, porque é normal você sentir tristeza, mas como lapso. Agora, o que acontece com a maioria dos crentes? A alegria se tornou um lapso. Eles são tristes e existem lapsos de alegria. Existem momentos de alegria. Tá? E o que acontece com essa alma? Eles vão procurar saber por que essa alma não amadurece, por que as coisas não acontecem. Então você precisa entender que a tristeza é perigosa. Ela não é brincadeira, ela não é um sentimento que você possa ter e que você diga, tudo bem, eu sou uma pessoa condicionada à tristeza, o meu temperamento é mais melancólico, e você não entende o que você está fazendo com a sua alma. Por quê? Porque Satanás, ele é regente das emoções nocivas, e uma das emoções mais destrutivas, e um dos sentimentos mais destrutivos que existem é a tristeza. A tristeza não permanece como tristeza. Eu quero começar a falar em primeiro lugar sobre algumas situações que a tristeza acarreta. João capítulo 20. Quero falar da tristeza em si, versículo de número 11. Maria Madalena era uma mulher muito grata a Deus e a Jesus por tudo aquilo que ela havia recebido. E quando Jesus é morto, ela sente muita tristeza. A Bíblia diz em João 20, versículo 11, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Maria enfrenta todas as adversidades, as dificuldades da época, e ela vai até o sepulcro do Senhor Jesus com a intenção de ungí-lo, com a intenção de fazer o ofício sobre o corpo dele. E ela estava muito triste, por quê? Porque ela havia recebido do Senhor Jesus a libertação da sua alma, e ela tinha uma gratidão enorme dentro do coração, e naquele momento ela sentia a força da tristeza. Eu quero correlacionar agora a tristeza com a gratidão. Quando você permite ser uma pessoa triste, e eu quero dizer isso de uma forma bem clara, e eu vou até numa forma muito profunda. Você sabe como os crentes, eles conseguem disfarçar a tristeza? Dizendo que são responsáveis, que são sérios. Sou uma pessoa muito séria, pastora. Sou uma pessoa muito responsável. Mentira, é triste. É uma pessoa triste. É uma pessoa que não sente alegria. Ela não sente esperança, ela não consegue ter fé com facilidade, ela não consegue ter perspectiva, ela não consegue sonhar, viver para ela é um aborrecimento, ela só não consegue dizer, sendo que a vida que eu e você temos, você quer ir para o céu? Eu também quero. Só que se nós mantermos um comportamento triste, nós somos pretensos suicidas. Por quê? Porque muitos de nós vamos chegar no céu, no dia do juízo, com uma morte natural. Morreu do quê? De câncer, atropelado, de acidente. Mas vamos chegar como suicidas. Por quê? Porque vivemos a vida como mortos.
Não tivemos alegria, não tivemos entusiasmo, não tinha-se aquela esperança, aquela perspectiva em tudo que a gente fazia. Tudo que faz é pesado, é maçante, cada dia que vive é um peso, você fala, minha vida é uma droga. E assim vai. E aí os crentes dizem assim, eu não vejo a hora de ir para o céu. Você acha que o céu é lugar de gente frustrada? O céu é lugar de gente cansada, desmotivada, gente que quer fugir da luta, gente covarde? Eu acho que nós crentes estamos equivocados em algumas coisas. Quando você diz assim, eu sou uma pessoa séria, sou uma pessoa responsável, você é uma pessoa triste, melancólica. Porque seriedade e compromisso era Davi. Davi era um homem sério, compromissado e responsável, mas Davi era um homem alegre. Ele entra dançando com a arca. Por quê? Porque ele tinha a alegria da salvação. Você sabe por que nós somos pessoas tristes? Alguns de nós somos. Porque nós temos perspectivas nessa vida, esperança nessa vida. Se a salvação nos bastasse, nós seríamos felizes. Porque a alegria verdadeira é a alegria da salvação. Eu sou salvo. Você sabe por que Maria estava triste? Porque o Salvador dela havia morrido. E ela não tinha sabido ainda que ele tinha ressuscitado. Então o que Deus tem para você ser feliz? Jesus Cristo, morto, ressurreto ao terceiro dia, que te deu vida, que te trouxe. O que o diabo tem para você ser triste de A a Z? De A a Z. O que o diabo tem para você ser triste? Inúmeras coisas, inúmeras situações. E nós somos mais tristes do que felizes. Por quê? Porque infelizmente não somos mais crentes como antigamente. Antigamente os crentes andavam quilômetros a pé e chegavam na igreja, aquelas igrejas pequenas, pobres, sem microfone, sem aparelho de som, sem instrumento, sem nada, adoravam, louvavam o Senhor. Por quê? Porque eles eram salvos, eles tinham a salvação como prêmio maior da sua vida. Hoje nós não queremos apenas ser salvos, nós queremos uma bagagem vindo de facilitações e de bênçãos atrás de nós. Então deixa eu corrigir você. Você não é uma pessoa séria nem responsável. Pessoas sérias e responsáveis são felizes. Por quê? Porque são pessoas que dão conta, são satisfeitas com a vida que têm. Pessoas sérias e responsáveis são pessoas que têm contentamento. Agora o que você tem é tristeza. Você é uma pessoa triste, carrancuda. Você não sorri. Você é uma pessoa aborrecida. Pastor, aqui eu tenho muito compromisso. Pessoas que têm muito compromisso e dão conta do compromisso são felizes porque são realizadas. Agora, a tristeza de Maria por ter perdido o seu Salvador. Quantos de nós somos tristes porque perdemos o nosso Salvador? Você perdeu o teu Salvador? Não, pastor, eu tenho Jesus. Mas você tem seu Salvador? Seu Salvador que te salva da melancolia, que te salva dos filhos, que te salva do marido, que te salva da esposa, que te salva do trabalho, que te salva da rejeição, que te salva da família, que te salva todos os dias de você mesmo. Esse é o seu Salvador. Esse é o seu Jesus. Ele te salva de você mesmo. Ele te livra de você mesmo. Esse é o seu Salvador. Maria estava triste porque tinha perdido o seu Salvador, mas ele vivia e ela não sabia. Jesus está vivo e você não sabe. Jesus vive e você não sabe. Você não tem conhecimento disso. E você acha que ser feliz é ficar cantarolando, ou então cantar algumas músicas esporádicas, ou chegar aqui no culto, levantar as mãos? Não. Ser feliz é um contexto espiritual, onde existe gratidão dentro do seu coração, onde existe a fé, onde existe a esperança e onde existe a paz. 3 pilastras de sustentabilidade sobre a sua alma. Você tem fé, você crê em Deus, você sabe que tudo é possível ao que crê, você confia na soberania de Deus, por isso que você não se abala com notícias ruins, por isso que você não se abala com coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque o Deus que você serve é maior que tudo, porque o Deus que você ama é maior que todas as coisas, e é por isso que você tem sorriso, e é por isso que você tem alegria. Diga amém. Tristeza. Para eu continuar, deixa eu perguntar para você, de 0 a 10, qual é a sua comunicação com a tristeza? Não tem coragem de responder?
Só perguntar para quem convive com você. Você me acha uma pessoa triste? E a pessoa vai dizer para você, se ela for sincera, não tiver medo de retaliação. Porque hoje em dia nos relacionamentos a pessoa tem medo de retaliação, né? Medo de retaliação. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O problema da pessoa triste qual é? A tristeza, ela é uma amargura. E o problema dela é que ela contamina. Assim como a alegria contamina, a tristeza contamina. Eu conheço casais que um dos cônjuges era feliz. Não porque era completo. Não porque estava tudo em ordem. Mas era feliz. Mas a tristeza do outro era tão operante, tão galopante, tão incisiva, que o outro ficou murcho. Não tem mais alegria. E aí o que acontece? O triste cobra o outro. Você não é mais feliz. O quê? Você não é mais alegre, você não é uma pessoa que brinca mais, você não sorri mais. Aí você fala, não estou acreditando nisso. Cadê a minha alegria? Cadê a tua alegria? A minha alegria você comeu. A minha alegria você devorou. Devorou a minha alegria, com a sua tristeza. Você desfrutou dela. Você matou ela. Por quê? Porque a alegria é contagiante, mas a tristeza também é. Se você conviver com uma pessoa triste, você pode ser a pessoa mais contente da face da terra. O seu contentamento não subsiste. Por quê? Porque é impossível você manter a alegria junto com a pessoa pesada. É impossível. A pessoa ela vai minando as suas energias. Ela vai minando. E você tem que dar graças a Deus se você perder só a tristeza. Agora, se você desenvolver junto aquilo que o outro tem, que é desânimo, que é incredulidade e desistência, aí fica dois falidos vivendo junto. Você tem que dar graças se você perder só a alegria. Perdeu a alegria, vai lutando, vai batalhando, vai fazendo aí uns tratamentos dentro de você para Deus restaurar. Agora, se você perder além da alegria, as outras enfermidades que vêm junto, aí você não guardou bem a sua alma, não. Qual é o próximo complicação que a tristeza traz? Medo, insegurança. Toda pessoa triste é insegura. A alegria do Senhor é a nossa força. E a tristeza é a nossa insegurança. Toda tristeza promove insegurança. Toda pessoa triste é medrosa. É insegura. Ela não é corajosa. Ela não é ousada. Ela não é forte. Toda pessoa triste é medrosa. Eu quero ler com você João capítulo 20, versículo de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam como? Com medo. Por quê? Jesus tinha morrido. As mulheres disseram que ele tinha ressuscitado. Maria disse, mas eles não ainda estavam acreditando. Eles estavam trancados com medo. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Versículo 27, tende paz em vós mesmos, eu deixo-vos a paz. Ou seja, fé, esperança e paz. Os discípulos estavam com medo, inseguro. Toda vez que você deixar-se ir com a tristeza, você ficará inseguro. Virá sobre você lampejos e dardos de insegurança e de medo. Entenda isso. A sua alma triste ficará insegura. Ela ficará com medo. Então você fala assim, mas eu não sei de onde vem o meu medo. Eu não sei de onde vem essa insegurança. Ah, não sabe? Como assim não sabe? Para ficar triste é uma maravilha. Põe aquele hino lá choroso e chora, melancolia, lembra do passado, como foi rejeitado, lembra que foi traído, lembra do dia que não tinha, vai lembrando e deixa a alma aí. E depois sente insegurança e medo e não sabe por quê. Por quê? Porque uma alma triste é susceptível à insegurança. Ela não tem reserva, ela não tem postura, ela não tem base, ela não tem sustentabilidade. A insegurança vai vir. E junto com a insegurança vem a avareza e o apego.
Se eu fosse indo, eu iria mais. Eu quero parar aqui. Presta atenção. Uma pessoa triste desenvolve insegurança e medo. E uma alma insegura e medrosa desenvolve o quê? Avareza e apego. E assim vai. Depois da avareza e do apego, cobiça, inveja. Depois da inveja, autodestruição. Então o que você precisa entender? Que não é triste. Eu sou uma pessoa triste porque meu pai... Opa, peraí, eu encontrei Jesus, o meu Salvador. Maria precisava vê-lo e viu, e a tristeza dela acabou. E os discípulos com medo por falta do Salvador. Tristeza traz insegurança, tristeza traz medo. Quando você tem a felicidade, a alegria de ser salvo, você é uma pessoa segura, você é uma pessoa confiante, você é uma pessoa que tem autoridade. Tristeza pode ser herdada, sim ou não? Pode ou não? Pode. Lares tristes geram crianças tristes. Lares de mãe ou pai triste, parece um velório. Você chega dentro da casa da pessoa, parece um velório. Fala, morreu alguém? Fala, não, é que está todo mundo morto. Não morreu alguém, está todo mundo morto. Se você é uma pessoa triste e casa com outro triste e não tenha filho, já faz a vasectomia antes de casar. Porque ninguém é obrigado a viver dentro de um lar fúnebre, pelo amor de Deus. Se você vai colocar uma criança dentro de um ambiente, a primeira coisa que uma criança precisa é alegria. Alegria. E se o pai não é alegre, a mãe vai rebolar, dançar para fazer aquela criança alegre. E se a mãe é triste, aí piorou, mas o pai dá um jeitinho. Então, se você casou com uma pessoa triste, não tenha filhos. Não tenha filhos, porque você vai ter filhos desanimados, prostrados. Não tenha filhos. A criança precisa de um ambiente alegre. A criança precisa de um ambiente festivo. A criança precisa saber que viver é bom. Viver é bom. E ela vai encontrar essa formação onde? No pai e na mãe. Viver é bom. Olha, minha mãe é feliz. Viver é bom. Olha, minha mãe está feliz lavando louça. Minha mãe está feliz fazendo almoço. Viver é bom. Servir é bom. Fazer as coisas para os outros é bom. Adianta você pôr a criança e dar aquele sermão? Você vai viver. Vai fazer ela ver você. Fazer do jeito certo. Tristeza traz insegurança, tristeza traz medo. Quando você ficar triste, pensa bem nos filhos que você tem. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem no que seu filho está vendo. Pensa bem no que sua família está vendo. Pensa bem antes. Sabe? Chora no banheiro escondido. E sai sorrindo do banheiro. Ou então, se quiser deitar um pouquinho, vai lá deitar. Fala com um pouco que você está com um pouco de dor de cabeça. Vai lá, derrama umas lágrimas, levanta dali, vai fazer um bolinho de chuva, vai alegrar a casa, vai fazer alguma coisa. Tristeza traz insegurança, insegurança e medo. Quero falar de outra coisa que a tristeza traz. João capítulo 20, versículo de número 24. Tristeza traz medo, medo traz incredulidade. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tristeza traz insegurança, medo, insegurança traz incredulidade. Deixa eu perguntar para você, é bom ter fé? É bom ter fé? Se eu perguntasse para você assim, me fala das características físicas da sua mãe, você que pôde conviver um pouco com ela. Você diz, ela tinha o cabelo curto, ela tinha o cabelo comprido, ela era loira, ela era morena, ela tinha o rosto meio redondo, tal. Isso, ok. E as características emocionais da sua mãe? Ah, minha mãe era assim, assim, você sabe. Agora, fala para mim a característica da sua fé. Você tem que conhecer a sua fé mais do que a sua mãe, correto? Sim ou não? Sua fé não está dentro de você? Você não precisa dela todo dia?
Você não é salvo por meio dela? Ela não é a vitória que vence o mundo? Então você tem que conhecer sua fé. 3 características ruins da fé. Ruim: pequena, pouca e doente. Então você tem que saber. A sua fé é saudável? O que é uma fé saudável? Uma fé que está de pé, que caminha com você. É uma fé na proporção que você precisa? O que significa isso? Significa que tem gente, vou resumir, tem gente que tem vida boa, tem gente que tem vida ruim. Ou você não sabia disso? Por quê? Se eu for entrar nisso aí, vou varar a noite, fazer uma vigília. Por que tem gente que tem vida mais ruim do que as outras? Porque tem gente ruim que tem filho. E cria filho numa situação ruim. Então tem gente que tem constituição pior do que a outra. E aí tem muitas razões porque tem gente que tem vida mais ruim do que a outra. Então tá, você tem vida ruim, boa ou ótima? Como eu classifico, pastora? Então vamos classificar, tá? Vamos dizer assim, vamos falar das batalhas. Eu tenho muitas batalhas, eu tenho médias batalhas, eu tenho poucas batalhas. Vamos classificar aí. Então, se você tem muitas batalhas, você pode ter uma fé doente, pequena e pouca? Não. E se você tem, o que acontece? O que acontece com você? É solapada para todo lado, vive com a cara vermelha. Para todo lado, é pá, 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 pá. Para todo lado é solapada. Por quê? Vem um problema, cai para um lado. Vem outro problema, cai para o outro. Vem outro problema, cai para o outro. Por quê? Porque tem uma vida, exige fé e não tem. Aí você olha para aqueles crentes naquela mordomia danada, tudo redondinho. Aí você fala, pastor, aí ó, vai falar com Deus, mas não agora. Se falar agora é sinal de rebeldia. E aí vai falar depois você não vai querer falar, então não fala nunca. Você tem uma vida fácil? Bacana. Parabéns para você. Você tem uma vida difícil? Vai ter fé, meu irmão. Você convive com gente difícil? Vai ter fé, meu irmão. Você tem um coração difícil? Vai ter fé, meu irmão. Por quê? Porque você precisa de fé. Sua vida não é fácil. Você não tem um coração fácil, você tem uma complicação lá atrás. E aí você vai deixar as coisas. Daqui a pouco você vai ouvir aqueles hinos, sabe aqueles hinos que fala assim, o autor, como é que é o autor da minha fé mesmo? Queria tanto, o Senhor volta logo, eu não estou aguentando mais. Por quê? Você não aguenta a terra. Senhor, como é que Paulo escreve que nós somos mais que vencedores? Eu sou uma pessoa derrotada, é tristeza, é desânimo, é incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade vem da tristeza. Pessoas que têm comportamento triste vão ser pessoas inseguras, que se culpam, que se amedrontam e vão ser incrédulas, não vão conseguir ter fé. E você olha para ele e diz assim, crê em Jesus, Jesus é poderoso, Ele é fazedor de milagres, Ele opera maravilhas. Se duvidar, até você fica desanimado. Eu quero terminar aqui, João 21, versículo de número 1 e 2. Número 3, vamos direto para o 3. Pedro estava junto com alguns discípulos. Você sabe qual é a ordenança de Jesus? Você sabe qual é a ordenança dele, quando ele morreu? Vocês vão ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. E eles estavam em Jerusalém? Não. Depois disso aqui, eles se trancaram lá no cenáculo e ficaram orando, pedindo o Espírito Santo. Depois disso aqui. Mas o que Pedro fez? Disse Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco naquela noite, nada apanharam. Tristeza. Depois da tristeza vem o quê? Vem o quê? E depois? Nossa, vocês já esqueceram? Quais são as 3 pilastras da alma? Jesus disse, tendes, crede em mim, na casa de meu Pai, esperança, deixo-vos a paz. Fé,
esperança e paz. Tristeza, medo, incredulidade, por último, a desistência. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já desistiu de viver? O pastor, eu respiro, eu como, eu bebo, eu durmo, mas isso aí não é vida. O que é vida? Vida é você fazer acontecer. Vida é você ser o regente humano da sua existência. Isso é vida. Vida é você definir coisas. Vai ser assim. Você nunca vai encontrar na Escritura, nunca, Deus ou Jesus ou Espírito Santo dizendo que coisas, circunstâncias ou pessoas vão definir sua vida. Sua vida é definida primeiro pelo céu, segundo por você. Você tem a escolha, a livre agência de decidir. Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, eu vou, eu não vou. Fazer dar certo depende de duas situações: o céu e o pai teu pai, que está morto, enterrado. Não tem nem mais o esqueleto dele lá, se duvidar. Tua mãe também. Não. Duas coisas, Deus e você, para as coisas darem certo. Quando você chegar numa situação, presta atenção aqui, que você se vê de mãos atadas e dizer assim: eu não posso fazer mais nada. O que significa? Que a tristeza veio, você ficou inseguro, depois gerou incredulidade e então está desistindo. Porque existe o que fazer. É necessário fazer, é necessário realizar. Só que você tem que descruzar os braços. Só que você tem que começar a amar a vida que Deus te deu. Desistência. Pedro, ao invés, era líder, vamos para o cenáculo. Depois ele levou o pessoal para o cenáculo. Vamos para o cenáculo, vamos orar, vamos buscar esse Espírito Santo. Não, vou pescar, não apanhou nada. Cuidado com a tristeza. Eu quero, para encerrar, eu quero que você vá comigo em Isaías 61. Não brinque com a tristeza. Não brinque com a tristeza. Se você é uma pessoa triste, então você perguntar para a pessoa do lado aí: sou triste? Pergunta aí para a pessoa do lado. Eu sou uma pessoa triste? Você me acha uma pessoa triste? Tem gente que nem pergunta, porque sabe a resposta. Mas que bom, né? Que bom. Se a gente sabe a resposta, que bom, né? Quando a palavra do Senhor diz que nós temos o orvalho da mocidade, significa aquela alegria. Vocês cantarão. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quem é este aqui que veio para fazer isso? Jesus. Ele veio, ele leu isso aqui no templo aos 12 anos de idade. Agora presta atenção. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os... Pergunta para o seu irmão: você conhece Jesus? Sabe o que é, pastor? Eu conheço Jesus, mas eu sou mais amigo da tristeza. Jesus quer ser meu amigo, pastora, mas eu sou mais amigo da tristeza. E aí? A consolar todos os tristes. E então ele olha no mesmo evangelho de João e diz: eu vou dar para vocês um outro consolador, para estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, vocês vão voltar a ser felizes, vocês vão voltar a ser alegres. E ele diz: a alegria de vocês ninguém vai poder tirar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você imaginasse o capeta. Imagina como uma sombra preta, tá? Não põe chifre nem rabo. Imagina como uma sombra preta. Aí, toda vez, uma sombra, imagina uma sombra. Toda vez que ele leva a sua alegria, ele vai para o inferno e leva a sua alegria. Ele vai para o inferno e leva a sua alegria. Ele vai para o inferno e leva a sua alegria. Você percebe como o diabo ganha
quando ele consegue tirar a sua alegria, sendo que Jesus disse: a minha alegria ninguém vai poder tirar de vocês. Pastora, mas eu perdi minha mãe. Ué, mas você queria que ela ficasse eterna, caquética? Eu perdi meu pai, mas o que você queria? Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Entende? Não existe nenhum sentimento e nenhuma adversidade que o Senhor não cure, não console. Eu vou curar os tristes. Eu vou curar os tristes. Pastora, mas eu sou uma pessoa sobrecarregada. Faz de conta que essa pessoa do seu lado é sobrecarregada. O que você fala para ela? Mateus 11, 28. Fala para ela: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você fosse mais manso e mais humilde, você teria menos carga. Você não levaria as cargas dos outros da maneira que você leva. Aí ele diz assim: o trabalho não te mata. Fala para o teu irmão: o trabalho não te mata. O que mata é que você coloca o coração no trabalho, isso te mata. Ele diz assim no versículo de número 3: a ordenar acerca dos tristes de Sião. Fala assim para o teu irmão: você não recebeu essa ordem ainda? Você recebeu e não obedeceu, você é desobediente. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Você é de Sião, eu sou de Sião, nós somos de Sião, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos desta terra. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória ao invés de cinza, ou seja, a glória de Deus ao invés do passado, ou seja, o passado que te entristece. Óleo de gozo ao invés de tristeza. Óleo de gozo é símbolo do Espírito Santo. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Tira esse espírito angustiado do teu corpo, meu irmão. Tira isso aí. Pastora, fizeram uma mandinga para mim. Fizeram uma mandinga para você? Se eu te contar o que o céu fez para você, meu irmão. A palavra do Senhor diz assim: toda língua que se levantar contra ti, toda ferramenta preparada contra ti, em juízo você condena ela. Salmo de número 9, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, assenta-te no teu tribunal para julgar. Isaías diz: toda língua que se levantar, Salmo 9, assenta no teu tribunal para julgar. Acabou. Aí ele diz assim: para que se chamem árvores de justiça, ou seja, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus é glorificado com uma igreja que é uma plantação de justiça. Tem alegria, tem paz, tem harmonia, tem presença de Deus. Quais são os 3 pilares que a sua alma precisa para resistir à tristeza? Fé, esperança e paz. Fé, esperança e paz. A tristeza traz insegurança. Insegurança traz incredulidade. Incredulidade traz desistência. Entenda isso. Não faça Satanás fazer você acreditar que tristeza é uma coisa pequena, é uma coisa pouca. Não, é uma arma poderosíssima para o diabo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Então, pastor, eu vou precisar de alguns motivos para ser feliz. Você já tem o grande motivo. Você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus ama você. Eu aprendi isso muito cedo na minha vida. Que a alegria não era estômago cheio, a alegria não era roupa nova, a alegria não era paz em casa. A alegria era paz dentro do meu coração, a alegria era a minha alma satisfeita e a alegria era as minhas vestimentas de salvação. Eu aprendi isso muito cedo. Mas não é tarde para você aprender que Jesus é suficiente para te fazer feliz. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu gostaria que você levantasse a sua voz e você começasse a orar pedindo ao Senhor o óleo de alegria. Satanás quer ver você triste, porque triste você perde a fé. Você fica inseguro. Inseguro, você fica incrédulo. Incrédulo, você fica desanimado e desiste. Eu quero que você levante a sua voz e você peça ao Senhor alegria. Senhor, eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero ser uma pessoa alegre.
Eu quero ter a alegria da salvação dentro da minha alma. Eu quero ser feliz pela vida que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma vida para viver. O Senhor me restaurou da morte, me tirou a condenação que havia sobre mim. O Senhor me justificou, me santificou. O Senhor colocou o teu Espírito para morar dentro da minha alma. A tristeza me emburrece, me cega. A tristeza me faz agir igual um animal, Deus. Eu fico embrutecido igual no Salmo 73. E eu não quero, Deus. Eu quero ser feliz. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero que o Senhor tire todo o espírito de angústia que existe dentro da minha alma. Todo o espírito de desânimo, de desistência. Eu preciso a minha vida restaurada. Deus, visite a Zilda, a Maria, a Fabíola. Coloque a tua mão sobre as pessoas que nos assistem, sobre aquela que nos assistirão, Senhor. Senhor, levanta o teu povo em alegria. Não queremos aquela alegria, Senhor, de emoção, aquela alegria, Senhor, anímica, não. Queremos a alegria do teu Espírito Santo, que nos revigora por dentro, que nos dá saúde emocional, que nos fortalece. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está dizendo para você: eu sei que muitas coisas ruins aconteceram na sua vida, muitas coisas difíceis aconteceram com você, mas também aconteceu uma coisa maravilhosa, e juntamente com ela todas as outras coisas. O Senhor Jesus diz: eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu dei a vida por você, e hoje eu quero que você viva uma vida para minha glória, que você vive uma vida para minha honra, para o meu louvor. Que o Senhor quebre a força desse espírito de angústia. Satanás está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Levante a tua voz, peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso me livrar dessa angústia, eu preciso me livrar dessa tristeza, eu preciso me livrar. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto você que está na campanha, vem aqui para frente. Você que quer começar uma campanha de 7 sextas-feiras, vem aqui para frente também. Terminou a sua, quer começar de novo, vem aqui para frente. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós vamos colocar diante de Deus, levante a tua voz, continue orando, continue falando com Deus. Repreenda todo o espírito de angústia, todo o coração contrito. Pede ao Senhor: conserta o que há em mim quebrado. Me perdoa se eu cheguei nesse quadro por causa dos seres humanos, seja marido, seja filho, seja esposa, seja pai ou mãe. Me perdoe. Tu és a fonte da minha alegria. Oh Senhor Jesus, derrama nessa noite o óleo da alegria. Derrama o óleo de alegria. Derrama. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, torna a dar a alegria da salvação ao teu povo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, nos perdoe nervosismo, ira, tristeza. O Senhor não se agrada com isso. O Senhor não se agrada com isso. Queremos agradar-te, Jesus. O Senhor não se agrada com isso. O Senhor se agrada com a alegria dos nossos corações, a paz do nosso coração. Oh, babachia, recontiano deresurianda lavas. Vem Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. Nós nos levantamos e nos posicionando, Senhor. Oh Espírito Santo, alegra o teu povo, alegra o teu povo. Oh Senhor, oh, derrama o óleo da alegria sobre nós, derrama o óleo da alegria sobre o teu povo. Derrame o óleo da alegria. Na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes. Derrama o óleo da alegria. Todas as cadeias, todos os grilhões de tristeza, de angústia. Oh Espírito Santo de Deus, esse coração amargurado, esse coração ressentido, esse coração ferido, machucado, coloque o óleo do Espírito. Coloque o óleo do Espírito, coloque o óleo do Espírito, o óleo da alegria, o óleo da alegria, o óleo da alegria, Espírito Santo, o óleo da alegria, Espírito Santo,
Ore contiano dere surianda labas. Vem, Espírito Santo de Deus. Satanás tem roubado. Satanás tem roubado, meu Deus, a alegria do teu povo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ouça o que Deus está falando com você. Não permita que Satanás ganhe. Não permita que Satanás ganhe. Roube a sua alegria. Roube a sua paz, a sua fé. Jesus diz: crede em Deus. Tende esperança, na casa de meu Pai há muitas moradas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Receba nesta noite. Receba nesta noite, em nome de Jesus, a fé, a esperança e a paz. Repreenda toda a tristeza da sua alma, toda a tristeza do seu coração. Oh, levante a tua voz, cante então louco. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, derrame o óleo da alegria sobre o teu povo. Derrame o óleo da alegria sobre o teu povo. O óleo da alegria sobre nós. O óleo da alegria, poder, autoridade, poder do teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Queremos te louvar, Jesus, com alegria. Queremos te adorar com alegria. Queremos orar com alegria. Queremos cultuar com alegria. Queremos viver com alegria, com ânimo. Você que está aqui à frente, diga assim comigo: Senhor, me perdoe por todas as vezes que a tristeza foi mais convidativa do que a alegria do teu Espírito. Eu me coloco diante do Senhor para receber o óleo da alegria sobre a minha vida. A partir de hoje, eu faço uma aliança com o céu, de receber a alegria da salvação, e ela será suficiente para me manter cheio de fé, de esperança e de paz, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder do Espírito Santo de Deus e da palavra venha com governo absoluto e autoridade sobre a sua vida e sobre a sua mente, e que o Espírito Santo desfira golpes sobre todas as estratégias de Satanás. Todo o progresso das trevas sejam destruídos em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inimigo está levantando contra a sua vida, contra a sua família, seja destruído à força. O poder do mal, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. Você que quer oração, pode ficar aqui à frente. Amanhã às 7 horas estamos aqui orando. Amém.